A paz do Senhor, povo de Deus. Sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edri, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo. Sempre pregando a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade. Estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa série de estudos do livro do profeta Ezequiel, um profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Essa lição está na 11ª lição, hoje que nós vamos estudar, da nossa revista da editora Betel. Aqui a lição Um Novo Templo e a Restauração do Culto. Será lecionado no próximo dia 13 de março, em todas as Assembleias de Deus do Ministério Madureira e as demais igrejas que aderem aos ensinamentos da editora Betel. Eu tenho certeza que se você ficar comigo até o final, você vai aprender uma lição maravilhosa sobre essa visão aqui do novo templo que Deus assim revelou ao profeta Ezequiel. Mas antes de começar a lição, eu quero aqui pedir a você que não é inscrito no nosso canal e está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário aqui embaixo e eu tenho convicção de que você vai estar sendo abençoado, vai estar nos ajudando a promover esse canal e também a você que já é inscrito, meu muito obrigado, estou orando por vocês também, Deus possa continuar abençoando grandemente todos vocês que estão aqui no nosso canal. Vocês não são apenas inscritos no canal, mas sim alunos aqui da plataforma do YouTube, do nosso canal. E aqui nós aprendemos semanalmente os ensinos da palavra de Deus. E vamos para a lição? O novo templo e a restauração do culto. Texto áureo. O texto áureo está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 40, verso 4, que diz assim: E disse-me o homem, filho do homem, vê com teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo o que eu te fizer ver. Assim o Senhor falou ao profeta. Verdade aplicada. O relacionamento com Deus deve refletir em um viver de adoração integral, atentando às diretrizes da palavra de Deus. Olha só, a verdade aplicada, que ensinamento maravilhoso para nós. E hoje nós temos 3 objetivos da lição. Os 3 objetivos, primeiro, é falar sobre o santuário no meio do povo. Segundo, explicar a visão do novo templo. E terceiro, apresentar os avisos e ensinos para a igreja. Aleluia, nos dias de hoje. Texto de referência está em Ezequiel, capítulo 43, a partir do verso 1, 2 e 3, 4 e 10. Eu vou ler para vocês. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Eita glória! E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando eu vim destruir a cidade. Eram as visões como que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. Tu, pois, filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades e sirva-lhe elas de modelo. Aleluia! Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, neste momento, Senhor, eu quero te pedir a tua graça, Deus, aqui nesta hora, para que nós venhamos lecionar uma lição abençoada para o teu povo, Senhor, Espírito Santo, que o Senhor possa, Deus, estar conduzindo esse trabalho, Pai, para a glória do teu nome, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Vamos para a introdução da lição. Aqui, vamos para a introdução. A introdução da nossa lição, ela vai dizer exatamente assim: a restauração do templo e do culto sinalizam o interesse, primeiro sinalizam a restauração do templo e do culto, sinalizam o interesse de Deus em relacionamento com o seu povo, olha que maravilha, e o seu chamado ao serviço, conforme as suas instruções, com dedicação, reverência e temor, para a glória dele. Aleluia! Então, a restauração do templo aqui que Deus assim mostrou ao profeta Ezequiel, nada mais é do que Deus dizendo ao povo que Deus queria relacionamento com a sua nação, Deus queria estar no meio do povo, Deus sempre trabalhou, sempre foi o dever de Deus se relacionar com o homem, ter uma convivência diária com a raça humana, porque assim era o projeto inicial lá no Jardim do Éden. Mas nós sabemos que o homem, por sua ignorância, por sua falta de respeito, de temor à palavra de Deus,
deixaram, profanaram, deixaram a glória de Deus e passaram a servir outros deuses, assim entristecendo o coração de Deus, ao ponto de Deus permitir o juízo na vida de todos os israelitas, a nação que Deus havia escolhido. Mas nós sabemos que Deus também tem seus propósitos, Deus criou situações para restaurar sua nação, para restaurar o culto, para restaurar o templo, para que o nome dele fosse glorificado. Aleluia! Então, nesta lição nós vamos aprender a importância desta visão do templo restaurado. Um novo templo é a restauração do culto. Além de restaurar o templo, Deus aí vai mostrar nessa visão ao profeta Ezequiel a restauração do culto, a organização sacerdotal ali na adoração ao Senhor, no sacrifício. E eu tenho convicção que nós vamos aprender algo maravilhoso de Deus hoje. Vamos para o tópico 1, um santuário no meio do povo. Antes de abordarmos a visão de Ezequiel sobre a restauração do templo, é oportuno refletirmos acerca da relevância da presença de um santuário do povo de Israel desde a saída do Egito até o início do cativeiro. Tal percurso na história bíblica contribuirá para melhor compreendermos o impacto da mensagem sobre os cativos. Então, é oportuno aqui a gente fazer uma reflexão. Bem sabemos que quando Deus ali usa o Moisés para resgatar o seu povo do Egito, para libertar a sua nação que estava ali escrava por mais de 400 anos ali no Egito, e Deus ali usa o Moisés com mão forte para libertar o seu povo, e sabemos da história que quando o povo de Israel passou ali pelo Mar Vermelho, passou a andar pelo deserto ali, quando chega de frente ali o Monte Sinai, Deus dá uma ordem a Moisés para que se construa um santuário, um tabernáculo, e tudo de acordo com a vontade do Senhor. Para quê? Para que o Senhor habitasse no meio deles. Então, é pertinente essa comparação de quando Salomão também constrói o templo, nós vamos ver aqui no decorrer da lição, um com o outro, o tabernáculo, o santuário de Deus, com o templo de Jerusalém, que foi destruído pelos babilônicos. Então, essa comparação ela é válida, porque é Deus ali se manifestando, é Deus ali colocando o seu propósito em ação para estar no meio do povo. Aleluia! Deus sempre quis estar no meio do povo e hoje Deus não mudou o seu propósito. Deus tem suas maneiras, Deus cria mecanismos, Deus usa de vários artifícios, Deus ele trabalha para que ele possa habitar no meio de nós. Hoje o Senhor tem a sua igreja para que ele possa habitar no meio do povo. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, hoje nós temos a presença do Pai, é o Senhor no meio do seu povo. E é por isso que nós somos um povo alegre, um povo cheio da presença do Senhor, porque temos um Deus que está no nosso meio. Aleluia! A ordem divina para fazer o santuário. 1.1. Quando Israel saiu do Egito, sob o comando de Moisés, assim como eu já expliquei aqui na introdução, o povo ficou acampado em frente do deserto do Sinai, defronte do monte, conforme está em Êxodo 19, do 1 ao 3. Se você puder ler depois, você vai confirmar essa história. No monte, Moisés recebeu de Deus as leis, estatutos, mandamentos para o povo de Israel. Deus estava assim, instruindo o seu povo para os dias de peregrinação no deserto, quando estivesse estabelecido na terra de Canaã. Levítico 18, do 1 ao 4. Dentre os mandamentos havia aqueles que se relacionavam com o santuário. E me farão santuários e habitarei no meio deles. Vamos ler lá, Êxodo 25, 8. Acompanhe comigo na sua Bíblia, Êxodo 25, 8, o santuário. Deus ali dá uma ordem a Moisés, ali no Monte Sinai, para que fosse construído um santuário ao Senhor, para que o Senhor pudesse habitar no meio deles, no meio da congregação. Aleluia! Glória a Deus! O santuário em hebraico significa lugar sagrado e também chamado de tabernáculo. O tabernáculo e o santuário são as mesma coisa, quer dizer, o mesmo lugar, o mesmo ambiente onde Deus habitava no meio do seu povo, conforme está em Êxodo 25, 9. Portanto, talvez a maior lição transmitida é a construção do santuário. Era Deus no meio do seu povo. Então, irmãos,
a Bíblia ela vai descrever a construção do santuário, tudo conforme o Senhor ordenou a Moisés, de acordo com a medida, os elementos que Moisés devia usar para a construção deste tabernáculo. Ali a Bíblia usa cerca de 13 capítulos para mencionar a construção deste tabernáculo, para mencionar ali a vontade de Deus. E nós bem sabemos que quando Moisés ele termina a construção desse tabernáculo, ali fez a arca da aliança, fez ali todos os instrumentos de dentro do tabernáculo, ali Moisés adornou ali tudo conforme a vontade do Senhor. E nós sabemos que no dia que o tabernáculo foi estabelecido, a palavra de Deus diz que o Senhor, aleluia, ele desceu no meio do povo com seu fogo, aleluia, glória a Deus, e ali o Senhor manifestou a sua presença no meio da congregação de Israel. Sabe o que Deus estava dizendo à nação? A partir daqui, vocês terão eu como presença aqui, através deste tabernáculo. Eu estarei representado aqui por este tabernáculo, estarei no meio de vocês. Todas as vezes que vocês levantarem acampamento e levarem ali o tabernáculo e estabelecerem em outro local, significava que o povo de Israel estava dizendo, estamos trazendo novamente o Senhor para o meio de nós. Então, a importância do tabernáculo é tão grande que até a criação, foram poucos versículos que mencionam a criação, ali Adão e Eva, mas no tabernáculo é algo que Deus ali decidiu e resolveu fazer algo maravilhoso no meio do povo. E ali 13 capítulos do livro do Pentateuco é dedicado exclusivo para a edificação deste tabernáculo. Então, nós podemos aprender aí que o tabernáculo era um instrumento para que Deus habitasse no meio do povo. Então, você, professor, ensine no domingo ali os seus alunos a importância do santuário, a importância de Deus no meio do povo e a importância de obedecer à ordem divina, porque se Moisés não tivesse obedecido cabalmente à ordem de Deus, com certeza, amigos, irmãos em Cristo, Deus não havia habitado no meio dele. Hoje não é diferente. Se eu e você não cumprimos o nosso chamado de acordo com a vontade de Deus, com certeza a presença de Deus vai estar longe de nós. Mas se nós obedecermos ao Senhor, fazermos conforme está na sua palavra, o Senhor garante que Ele está com o seu povo. Então, para você ter a presença de Deus, hoje é necessário você cumprir os mandamentos do Senhor, cumprir a vontade do Senhor através da sua palavra, aleluia. Então, se você já é um praticante da palavra do Senhor, você já está obedecendo a palavra de Deus, eu não tenho dúvida de que Deus está com você, aleluia, e comigo também, glória a Deus. Vamos para o tópico 1.2, o templo construído por Salomão. O rei tinha propósito de edificar um templo dedicado ao Senhor Deus, porém não lhe foi permitido. O seu filho que lhe sucederia no trono edificaria uma casa no nome do Senhor, conforme está registrado em 2 Samuel, capítulo 7, do 12 ao 13. Aleluia. Salomão assim edificou a casa ao Senhor e após a oração dedicatória para o templo, desceu o fogo do céu e a glória do Senhor encheu toda a casa. Aleluia. Nós sabemos que após o povo sair do Egito, ali Deus dá uma ordem a Moisés para que seja construído um tabernáculo, mas lá na frente o povo de Israel passou a ser governado por reinados a partir do rei Saul e depois o rei Davi, e o Davi sentiu no seu coração o desejo de construir uma casa, um lugar fixo ali para estabelecer ali a presença de Deus, porque anteriormente o povo andava peregrinando, era de lugar em lugar levando o tabernáculo. Davi sentiu esse desejo no coração de edificar um templo ao Senhor. Porém, o Senhor, ali em conversa com o rei Davi, o afirma que ele não construiria esse templo. Quem iria construir era seu filho, a sua descendência, ou seja, o rei Salomão. Então, Salomão, após a morte do rei Davi, seu pai, ali o reinado unificado, Israel estava ainda unido, ainda havia dividido os reinos. Então ali Salomão, ele pegou um reinado, ali, herdou um reinado do seu pai, glorioso, herdou um reinado ali de Davi, que morreu obedecendo a palavra de Deus. Então, ali no ápice do ministério de Salomão, ali no ápice do seu reinado,
Salomão ali prosperando, a nação estava prosperando. Salomão começa a construção desse templo da casa do Senhor, ali concretizando ali algo que o seu pai havia projetado, seu pai Davi. E sabemos que a construção desse templo durou cerca de 7 anos, e após a construção do templo de Jerusalém, um templo glorioso, adornado com muito ouro, com muitas especiarias finas, vindo de várias regiões ali da terra, e Salomão conclui esse templo. Salomão ali, ele oferece um sacrifício a Deus, Deus se agrada ali do povo, e a palavra de Deus diz que o fogo do céu caiu sobre o templo, simbolizando que Deus estava ali habitando a partir daquele momento no meio do povo também, ali representado pelo templo de Jerusalém. Então, ali os israelitas ficaram vislumbrados, alegres, contentes, porque o Senhor estava no meio deles, habitando ali com a sua glória através ali do templo, aonde estava ali colocada a Arca da Aliança, aonde simbolizava a presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Mas bem sabemos que no meio de toda essa festividade, Deus ali traz uma forte exortação, Deus traz ali uma advertência ao povo, aleluia, na qual o Senhor, depois de ter enchido a casa, o Senhor ali traz algumas ordens, algumas diretrizes ao povo, para que o povo não viesse afastar dos caminhos do Senhor. Deixa eu ler aqui o resto. É significativo notarmos que ao longo e após a inauguração do templo, Deus adverte ao povo que poderia se desviar dos estatutos e mandamentos, para que não fosse tirados da terra de Canaã e do templo construído. Então, ali, depois da inauguração do templo, Deus traz uma advertência ali, dizendo ao povo que se mantesse fiel a Ele, que mantesse exclusiva a adoração a Ele, para que eles não viessem sofrer a punição de perder tanto a terra prometida, quanto o templo glorioso construído pelo rei Salomão. Mas nós bem sabemos que depois de Salomão houveram outros monarcas, outros líderes que comandaram a nação de Israel, dividiram o reino de Israel, dividiram o reino em 2 reinos, reino do sul e reino do norte, houve divisão. Tivemos monarcas, sim, que fizeram a vontade do Senhor, mas tiveram monarcas que fizeram abominação diante do Senhor, trocaram a adoração de Deus por adoração a Baal, a outros deuses que não agradavam o Senhor, profanaram o nome do Senhor, profanaram o templo construído ali pelo rei Salomão, e o Senhor sempre vinha avisando os seus profetas, através de seus profetas, que ele iria tirar o povo da terra prometida e também iria destruir o templo. Mas nós sabemos que a nação de Israel não deu ouvido. Quer ver? Nós vamos ver aqui no 1.3, eu vou ler para vocês aqui. Hoje a lição parece que está um pouco mais rápida, aleluia, glória a Deus, mas fique comigo até o final, deixe seu like aí, que é muito importante aí para o crescimento do nosso canal. Quanto mais você participa, mais você se engaja no canal, mais o YouTube ele promove o nosso vídeo na plataforma e mais pessoas têm acesso, amém? 1.3, que é a continuação do 1.2. A destruição do templo, e queimaram a casa de Deus, não apenas a Salomão, mas ao longo da monarquia de Judá, que eu acabei de explicar, Deus alertou por intermédio de seus profetas sobre a necessidade do povo se arrepender, se converter ao Senhor, porém não deram ouvidos. Então, olha aí o perigo do homem e a mulher de Deus, servo do Senhor, de não dar ouvido às advertências de Deus. Deus, ele usa profeta, ele usa seus servos, muitas vezes para nos alertar, para nos advertir, mas nós, na nossa ignorância, acreditamos que podemos levar a nossa vida da maneira como bem entendermos, e não é bem por aí. Precisamos fazer a vontade do Senhor, precisamos se manter firme ao propósito que Deus nos chamou, para que nós possamos continuar recebendo as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Então, há um perigo de não dar ouvido à voz do Senhor. Então, eu quero fazer aqui um alerta a você. Quando Deus está falando a você que vai trazer um juízo, caso você não se arrependa, irmão, cuidado, porque com certeza irá se cumprir. Se você está em falha com Deus, se você está fazendo tudo o que desagrada ao Senhor, o Senhor levanta alguém para lhe advertir,
não fique com raiva dessa pessoa, não fique com raiva do profeta, procure obedecer a palavra de Deus, porque com certeza você vai estar atraindo as bênçãos de Deus para a sua vida. Caso contrário, você irá atrair o juízo de Deus. E quando você atrair o juízo de Deus, com certeza, irmão, você vai passar prova, você vai estar no deserto, você vai ser levado para a Babilônia, você vai ser escravizado, porque você não vai estar fazendo a vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos aqui vários monarcas que não obedeceram à palavra do Senhor, que não deram ouvido aos profetas de Deus. Então isso é muito perigoso. Vamos ler mais aqui embaixo? Harrison escreveu sobre a obra de Jeremias nos tempos que antecederam a destruição do templo. Ele denunciou a adoração no templo. Olha, misericórdia, um profeta de Deus sendo levantado por Deus para denunciar aquilo que deveria ser santo, aquilo que deveria ser agradável aos olhos do Senhor. Agora o profeta Jeremias é levantado para denunciar ali a adoração no templo. Aí você talvez me pergunte, mas pastor, mas professor, por que o profeta Jeremias se levantou para denunciar a adoração? Mas a adoração não agrada a Deus, mas essa adoração que estava sendo feita no templo era uma adoração que não estava agradando ao Senhor, era uma adoração na qual os israelitas acreditavam que os líderes daquela época poderiam conduzir o povo da própria maneira. O povo acreditava que porque tinha o templo eles estavam firmes na presença de Deus. Não, o templo ali simbolizava a presença de Deus, simbolizava Deus no meio do povo, mas não simbolizava que eles estariam salvos. Então eles colocaram a confiança, porque os sacerdotes acreditavam, porque tinha o templo, poderia profanar, poderia viver da sua própria maneira, que estava tudo bem. Então Deus levanta ali o profeta Jeremias e traz ali uma grave denúncia contra a adoração que estava acontecendo no templo, uma falsa adoração, uma adoração que não estava agradando a Deus e uma adoração ritualista, uma adoração de mero ritual, de mera formalidade, adoração ecumênica, na qual não agrada o coração do Senhor, porque o Senhor se agrada da verdadeira oração, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses que o Pai procura. O Senhor não procura adoradores que estejam bitolados, adoradores que sigam uma mera um mero ritual. Não, o Senhor procura verdadeiros adoradores, homens e mulheres que sejam livres para adorar o Senhor, que não sejam apenas controlados pelo sistema religioso da sua época, mas homens que estejam dispostos a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então o povo estava ali, sim, ele estava afirmando que ele estava numa adoração monoteísta, no único Deus, mas adoração de maneira errada. Ele estava ali fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, acreditando que por obedecer às leis mosaicas, às tradições dos seus antepassados, estava tudo bem, tudo tranquilo, mas na verdade não era isso que Deus precisava. Deus precisava de homens e mulheres com coração íntegro, com coração reto e com coração quebrantado, voltado para Ele, para que Ele pudesse vos abençoar. Lembra que na outra lição o Senhor disse que ia tirar o coração de pedra, ia colocar um coração novo, dar um coração novo, um coração de carne, e estabeleceria uma aliança com a sua nação? É exatamente isso aqui, irmãos. O povo estava com o coração endurecido, mas estava afirmando, estamos adorando a Deus, quando na verdade eles estavam tendo comunhão com outros deuses, estavam fazendo aliança com outros povos, e tudo isso estava desagradando o coração do nosso Deus. Então, nós podemos concluir que devemos ser verdadeiros adoradores e que devemos adorar o Pai em espírito e em verdade, conforme a vontade do Senhor. Então, eu te convido a você que ainda não faz parte do povo de Deus, que você venha para adorar o Senhor em espírito e em verdade. E você que já está adorando o Senhor de maneira certa, eu tenho convicção de que você é uma pessoa muito abençoada. Aleluia! Vamos para o tópico 2? Então, o primeiro tópico falou sobre a ordem divina para fazer o santuário. No ponto 2, falou sobre a destruição do templo, a construção do templo por Salomão, e depois veio a destruição do templo aqui, que nós estudamos aqui, que o rei Nabucodonosor sitia Jerusalém, queima tudo, derruba tudo ali. Quem não morreu à espada foi levado ali cativo para a Babilônia, e nós podemos perceber que tudo isso Deus havia avisado que iria acontecer uma destruição. Então, o povo não obedeceu e foi o que aconteceu. O povo foi levado para a Babilônia. Tópico 2. A visão do novo templo. No capítulo 40 e 44, de 40 a 44 de Ezequiel, registram em detalhes
a estrutura do templo em Jerusalém e o retorno da glória do Senhor. Aleluia! Eita glória! Ao templo e o serviço sacerdotal. Nesse tópico serão enfatizados somente dois assuntos: a estrutura do templo e o serviço sacerdotal, que estão divididos em três temas aqui no tópico 2. E nós podemos perceber que, mesmo diante do caos, mesmo diante do povo estar desagradando o Senhor manda um juízo, o Senhor deixa seu povo perecer, mas nós também temos aprendido aqui em outras lições que Deus nunca desistiu do povo, Deus nunca desistiu do seu plano de salvar a nação. Então Deus ele nunca desiste de mim e você. Talvez Satanás diariamente tem se levantado, usado até pessoas para dizer que você não tem mais jeito, que você é um derrotado e que a sua situação não tem mais como reverter, mas o Senhor sempre tem um plano para você, o Senhor sempre está de olho em você, o Senhor tem grandes projetos para a tua vida e com certeza quem dá a última palavra é o Senhor. Se você tão somente se arrepender dos seus pecados, confessar ao Senhor, com certeza o sangue de Jesus Cristo é poderoso para passar sobre a sua vida e de trazer o perdão que você precisa e restaurar a sua vida espiritual. Então, nós vemos aqui nessa visão do novo tempo o cuidado de Deus com a sua nação, usando ali o profeta Ezequiel dentro do cativeiro para mostrar ao profeta, para que o profeta viesse transmitir ao povo que o Senhor iria restaurar o templo e a ordem no culto que estava desorganizado, que estava bagunçado, e é por isso que o templo foi destruído. Mas o Senhor estava mostrando aqui ao profeta Ezequiel que o Senhor novamente iria restaurar o templo de Jerusalém, ia restaurar o culto, a ordem sacerdotal, e ali o nome do Senhor voltaria a ser glorificado, o nome do Senhor voltaria a ser honrado, porque esse era o propósito do Senhor. Então vamos para o tópico 2.1. O novo templo é vislumbrado. É a visão que eu acabei de mencionar para vocês. É importante conectar o início de Ezequiel 40, de 1 ao 2, com Ezequiel 37 ao 26. Nestes últimos, há três referências que lembram o templo: meu santuário, meu tabernáculo. Assim, é como se Ezequiel 40 expandisse o texto final do capítulo 37. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vi um templo no princípio do ano. Está lá em Ezequiel 40, verso 1. Se for considerado como alguns comentaristas, cultural, o mês de Nissan trata-se do período da Páscoa. Se for o mês de Tíris, trata-se do dia da expiação, conforme Taylor e Chaplin. Seja como for, são duas datas de enorme significado para o povo judeu, podendo assim a visão ser associada com a esperança de um novo tempo para o povo do Senhor, um tempo de restauração e de celebração. Aleluia! Então, o novo templo vislumbrado, mostrado por Deus ali ao profeta Ezequiel. Parece que Deus ele começa a mostrar ao profeta Ezequiel o início dessa história no capítulo 40 e ele conclui lá no 37 e 26. Depois da visão do Vale ao Seco, parece que Ezequiel ele concluiu essa mensagem. Vamos ler aqui. 40, no 40 aqui, ó, verso 1 e 2. No ano 25º do exílio, do princípio do ano, do 10º dia do mês, de 14 anos após ter caído a cidade, 14 anos após o povo estar na Babilônia, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Olha só. E em visões Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. E sobre este havia como edifício de cidade para o lado do sul. Então Deus começa a mostrar. E aqui no verso 37, 26 e 27 e 28, o Senhor vai concluir essa história. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, olha, tá vendo? E estabelecer-lhe-ei, e multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles novamente, para sempre. Agora, não ia ser um santuário que ia ser destruído mais, não. Deus estava lhe entregando uma profecia, queria colocar um santuário para sempre, aleluia. O meu tabernáculo estará no meio deles, eu serei seu Deus, e eles serão meu povo, e as nações saberão que eu sou o Senhor, e santifico Israel, quando o meu santuário estiver sempre no meio deles. Então,
É válido essa conexão de Ezequiel 40, versículo 1 e 2, com Ezequiel 37, a partir do verso 26 ao 28. A gente faz uma conectividade e vê que parece que continua o texto. A ordem dos capítulos parece que se inverteram, mas não. Os assuntos na Bíblia que foram colocados não de maneira como foram escritos em ordem, mas conforme os assuntos. Então, nós podemos sim fazer essa conexão aqui e podemos perceber diante de tudo isso que não importa qual tipo de festividade estava sendo comemorado, se era o ano da expiação, se era a Páscoa, não importa. O tema central desta mensagem aqui ao profeta Ezequiel era que Deus estava dizendo que ele iria restaurar o templo. O profeta Ezequiel estava recebendo uma mensagem de esperança, de restauração da parte do Senhor, na qual o Senhor novamente diz que ele iria restaurar o templo e a restabelecer a sua aliança com o seu povo. Aleluia! Quantas vezes nós temos nos afastado do Senhor, nós temos nos distanciado da presença de Deus, e Deus sempre está usando o profeta, sempre está usando a sua palavra para nos dizer: eu irei te restaurar, no tempo certo eu vou te levantar e você vai voltar a ser uma bênção na minha presença, e eu vou te santificar. Tu serás meu povo, eu serei seu Deus. E as pessoas que olharam para você e disseram que não tinha mais jeito, que não tinha mais esperança, que você estava sem Deus, vão olhar para você e dizer assim: verdadeiramente o Senhor operou um milagre e restaurou a vida dele e a vida dela. Então fica com esta palavra desse tópico 2.1. Vamos para o tópico 2.2, a lei do templo. Aleluia! No início da visão, o profeta recebeu a ordem para estar bem atento. Então, na visão, o profeta Ezequiel é chamado para prestar bastante atenção na visão que ele iria contemplar. E naquela visão, tudo que ele deveria ouvir, pois deveria anunciar o povo de Israel. Então era importante que Ezequiel ele prestasse bastante atenção, porque ele ia precisar transmitir ao povo ali de Israel tudo o que ele estava vendo na visão ali que Deus estava mostrando. Então o povo de Israel seria exortado também a prestar muita atenção ao que Ezequiel estaria transmitindo e explicando acerca do templo, e guardar toda a estrutura do edifício, bem como as leis e regulamentos. A lei que governa o templo ideal concluía a providência de sua separação do profano. Então, uma das leis que o profeta Ezequiel estava ali sendo exortado pelo Senhor, uma das regras ali que ele devia prestar bastante atenção, é que a lei que governaria o templo deveria separar o santo do profano. Então, a partir daquele momento, o novo templo seria um templo exclusivo para adoração ao Senhor, na qual o que era profano deveria estar longe daquele lugar. E ali somente os que estavam ali adorando o Senhor Espírito em verdade. O templo foi construído para ser um lugar santo e dedicado a Yahvé, a Deus, a fim de que o povo também pudesse se tornar santo como o povo de Deus, separado das nações pagãos. Aleluia. Então, na visão ali, o resultado daquela visão que Deus estava mostrando para Ezequiel, a lei do templo, a nova lei do templo ali, era que o templo fosse exclusivo somente para a adoração verdadeira, no interesse de que o povo também viesse se tornar santo, como o Senhor é santo, aleluia, e ser separado das nações pagãs. Vamos levar para os dias de hoje a igreja do Senhor, é a noiva escolhida, separada, santa, eleita, imaculada, sem mancha, sem mágoa, sem rugas e sem defeito. Para quê, irmãos? Para que se torne santo, porque o Senhor é santo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus não mudou, Deus não quer que a sua igreja esteja se misturando com o profano, esteja aí tendo relacionamento com pagãos e fazendo aliança. Deus sempre condenou essa prática. Por quê? Deus ele quer uma igreja somente para adoração ao seu nome. Então, que nós como igreja possamos nos voltar totalmente ao Senhor, esquecer as coisas desse mundo, abandonar o pecado e viver somente para Deus. Nada de ficar um dia na presença de Deus adorando o Senhor e no outro dia estar fazendo a vontade de Satanás. Isso não é interessante para mim nem para você, porque nós não vamos ser santificados, vamos estar desagradando o Senhor e com certeza, queridos e queridas, o juízo de Deus, ele virá sobre as nossas vidas. Então, que nós possamos no dia de hoje ter cuidado. Nós temos a graça do Senhor, mas isso não nos libera para viver da nossa própria maneira. Nós temos hoje o sangue de Jesus, mas isso não quer dizer que nós possamos ir para onde quiser e fazer o que quiser. Nós somos agora nova criatura, mas o nosso Deus é quem comanda as nossas vidas. Então, quando Deus ser o centro da sua vida, quando Deus for o comando, com certeza,
você estar adorando o Senhor Espírito em verdade, santificando tanto alma como corpo e espírito ao Senhor, porque essa é a vontade do nosso Deus. Aleluia! Então ficou claro essa parte aí do tópico 2.2, a lei do templo. Deus estava dizendo à nação de Israel que eles deveriam separar o santo do profano e trazer adoração somente ao Deus Yahvé, ao Deus de Israel. Aleluia! Tópico 2.3, as revelações sobre o exercício sacerdotal do templo. Então, aqui no primeiro ponto, nós vemos que Ezequiel recebeu uma visão e ficou vislumbrado. E aqui no segundo tempo, ele também presta bastante atenção na visão acerca da lei do templo. E aqui no tópico 2.3, ele vai falar sobre o exercício sacerdotal do templo, que tudo tem a ver conosco hoje, viu, irmãos? Por isso que eu digo que a Bíblia ela é cristocêntrica. Nós precisamos ler os textos bíblicos levando o texto a Cristo, porque o Cristo é o tema central da Bíblia Sagrada. Então, nós vamos ver a forte conexão que tem essa lição com o nosso Cristo, aleluia, aquele que morreu na cruz do Calvário e que está comigo, e eu tenho convicção de que ele está com você também. Aleluia. E se ele ainda não está com você que está me ouvindo, eu quero te convidar a ter esse Jesus no teu coração. Quero já aqui abrir um espaço evangelístico. Você que ainda não conhece a Jesus como Salvador, como alguém que veio para morrer na cruz do Calvário, sendo você ainda pecador, você não merecia, o Senhor morreu por você e Ele está de braços abertos dizendo, filho, eu te amo e tenho um propósito na tua vida. Então, eu te convido, entregue a sua vida ao Senhor e Ele vai fazer nova criatura e você com certeza irá participar das bênçãos celestiais. Após a visão focar na estrutura do templo, agora se volta para o detalhe referente a pessoas e serviço do culto no mesmo. Então, agora a visão é voltada ao serviço e a quem praticava o serviço, irmão. São várias instruções referentes à atuação do sacerdote e levita, bem como as ofertas e sacrifícios, lembrando que as leis registradas no livro de Êxodo e Levítico. É pertinente lembrar que antes da destruição da estrutura física do templo, muitos tinham a responsabilidade de conduzir os serviços no templo, já tinham se corrompido. Aleluia. Nós sabemos que Deus, ali, após o povo atravessar o Mar Vermelho, o povo estava no deserto, foi construído ali o tabernáculo, o Senhor ali chama Moisés e pede para que Moisés separe ali a família de Arão, para que pudesse servir no sacerdócio, e ali separa também os levitas, para que pudesse auxiliar nos trabalhos do Senhor. E nós sabemos que cada um tinha a sua função ali específica dentro do tabernáculo, para organizar a adoração, o sacrifício ao Senhor, porque o sumo sacerdote ele fazia o sacrifício, e ali pedia perdão, era um mediador entre Deus e o homem. E na verdade nós sabemos que esse exercício foi estabelecido por Deus. Mas nós sabemos que lá no templo de Jerusalém, esse ofício de sacerdote estava tendo falha. Os sacerdotes não estavam cumprindo seu papel como deveria, e muito menos os levitas. Tanto é que o escritor aqui, pastor Valdir, da revista, ele nos faz lembrar que antes que o templo fosse destruído físico, antes de Nabucodonosor entrar em Jerusalém e destruir o templo, tocar fogo em tudo, na verdade, o templo espiritual de cada um daqueles sacerdotes levitas já estava destruído. Quantas e quantas pessoas hoje estão aí fisicamente de pé, mas estão com o templo do Senhor já destruído, irmão? Cuidado, porque o templo do Senhor espiritual precisa estar edificado, precisa estar firme, porque se o templo espiritual for destruído, é automático. É uma cadeia, as outras coisas vão sendo destruídas também. Então, primeiro precisamos preservar nossa vida espiritual e depois a gente vai organizando nossas coisas sociais da vida secular. Tanto é que Jesus falou assim, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, elas serão acrescentadas. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Que o sacerdote precisava primeiro cuidar da sua vida espiritual para depois ele organizar o culto ao Senhor, apresentar os sacrifícios do povo a Deus, e ali o Senhor com certeza se agradaria. Mas o que nós sabemos é que os sacerdotes não estavam cumprindo o seu papel de maneira digna. É bem verdade que hoje nós temos grandes templos, grandes lideranças aí, que embelezando o templo e ali achando que Deus está naquele lugar, e na verdade essas pessoas elas precisam de um conserto, precisam de uma restauração, elas precisam se voltar para Deus para que o Senhor novamente venha salvar, venha libertar e venha curar e no final conduzir
a sua igreja ao céu, porque é interessante sim ter comodidade, é muito bom ter um templo bonito, mas o melhor é que a vida espiritual do povo esteja de maneira correta diante de Deus. É a primícia da casa do Senhor, é a vida espiritual dos cristãos. Depois a gente vai embelezar o templo, depois a gente vai organizar a casa, fazer assistência social. Mas primeiro é interessante nós buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, irmão. Então, que nós possamos nos voltar ao verdadeiro culto ao nosso Deus. Nós que fomos chamados para ser sacerdotes. Nós vamos aprender aqui no tópico 2.3, no tópico 3, que quem são os sacerdotes de hoje. Vamos para o tópico 3? Já encerrou o tópico 2.3, agora vamos para o 3. Tópico 3, avisos e ensinos para a igreja. Neste tópico serão enfatizadas algumas lições aplicáveis à igreja de hoje. Eita, glória a Deus! A partir do exposto acima, considerando que encontramos no Novo Testamento afirmações que nas Escrituras Sagradas na época do Antigo Testamento, o ensino e aviso. Aleluia! Romanos 15:4 também tem a exortação para a gente se voltar à presença de Deus. 1 Coríntios 10:11 também, os princípios da ordem de cuidado, santidade, reverência, instrução e execução do serviço religioso, tanto nos outros, são plenamente aplicáveis na vida da igreja hoje. Então, não podemos ler o Antigo Testamento e não podemos também ler o Novo Testamento sem fazer uma análise um conjunto um com o outro, porque um está ligado ao outro, tanto o Novo como o Antigo, porque no Antigo Testamento nós temos muitas lições que hoje nós podemos aplicar nas nossas vidas espirituais para que possamos estar firmes na presença de Deus. Tem muitas pessoas aí que acham que porque Jesus cumpriu toda a lei, não é necessário mais cumprir alguns mandamentos. Não, irmãos, a lei de Deus não mudou, apenas as leis cerimoniais e as leis sacrificiais foram deixadas na cruz do Calvário. Ali, a partir de Cristo, nós temos uma nova aliança, mas não podemos deixar de observar os princípios da palavra de Deus que foram estabelecidos lá atrás. Amar o teu próximo como a ti mesmo é um exemplo disso. Está no Antigo Testamento e também está no Novo, e nós precisamos, irmão, praticar o amor, amar o próximo como a nós mesmos, aleluia, e Deus acima de todas as coisas. Então, assim como está no Antigo Testamento, também está no Novo. Então, é válida essa comparação e esse ensino para os dias de hoje da igreja. Talvez você pergunte, irmãos, mas por que o livro de Ezequiel está sendo mencionado nesse trimestre, em tempos finais da igreja? Não deveria se colocar um outro tema, um outro livro? Não, irmão. A palavra de Deus é a mesma. De Gênesis a Apocalipse, Deus está com um projeto de resgatar a raça humana. Aleluia. Tópico 3.1. Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Ao refletirmos sobre o sacerdócio do Antigo Testamento, homens, filhos e mortais, em conjunto com a revelação do Novo Testamento, aprendemos que Cristo é o nosso grande sacerdote sem pecado. Então, nós vemos que no passado Deus chamou homens mortais, homens dotados também de falhas, que poderiam facilmente cair porque são humanos, mas nós aprendemos que Deus, ele providenciou aqui um sumo sacerdote com sacerdócio eterno, na qual, sem pecado, nós vamos ver aqui, sem pecado, um sacerdócio perpétuo. Ele é que intercede por nós, porque a função do sacerdote no Antigo Testamento era interceder a Deus, ao povo, era algo exclusivo. O sacerdócio era alguém que era separado por Deus, escolhido pelo Senhor para intermediar entre o povo e Deus. Então Deus tinha essa classe exclusiva. Hoje, através do sacrifício do sumo sacerdote, do sumo pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós temos livre acesso ao nosso Deus, porque o nosso Cristo, ele é o mediador entre nós e Deus. É ele que está mediando hoje. Então, se nós temos Cristo no nosso coração, se nós o recebemos e colocamos no nosso coração ele, aceitamos o seu sacrifício, nós passamos a ter acesso a Deus, porque nós temos Cristo. E se Cristo é o mediador entre Deus e o homem, hoje nós temos livre acesso ao Pai. Então, hoje não há mais necessidade da gente procurar um sumo sacerdote para se voltar, para se conectar com Deus.
É claro que nós temos hoje anciãos que têm boas palavras, são mestres, e que nós precisamos nos aconselhar, porque precisamos ser orientados, mas na questão de comunhão, de comunicação com Deus, não podemos ter outro mediador a não ser Cristo. Então, Cristo é o nosso mediador e através dele nós temos livre acesso ao Pai. Por quê? Quando Cristo, ele ali dá o último suspiro na cruz do Calvário, ali a palavra de Deus diz que de maneira simbólica o véu foi rasgado de cima a baixo ali, dando agora acesso ao homem direto a Deus. Então Cristo ali, ele rasgou aquele véu e dizendo ao homem agora, vocês têm acesso ao Pai através de mim. Então hoje nós temos livre acesso a Deus. Você tem acessado Deus diariamente? Você tem acessado ao céu diariamente com as suas orações? Você tem lido a palavra e tem sentido Deus falar com você diariamente? Se você não tem feito isso, irmãos, você está perdendo tempo. Por quê? Hoje nós temos livre acesso ao nosso Deus. Deus está nos dando o privilégio de acessarmos a sua presença, de entrarmos na sala do trono e dizer santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então, nós podemos ver aqui nesse tópico que há uma forte ligação aqui ao sacerdócio com o livro de Hebreus. O livro de Hebreus no Novo Testamento é um dos livros que mais vem falar sobre o sacerdócio de Cristo, sacerdócio eterno, uma nova aliança, não uma aliança transitória, mas uma aliança eterna que Cristo veio fazer com o seu povo. Cristo, sendo o grande sumo sacerdote, entregou a sua vida em sacrifício, ele mesmo não precisou usar animais, ele mesmo se entregou em sacrifício e ali nos libertou na cruz do Calvário e nos deu acesso ao Pai. Ofereceu o seu perfeito e sacrifício, aleluia, como eu havia mencionado, ele se ofereceu ali como perfeito sacrifício, mediador da nova aliança. A nova aliança não há uma classe exclusiva, que nem eu acabei de mencionar. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Então hoje nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, povo adquirido. Então hoje, como através do sacrifício de Cristo, hoje nós somos também sacerdote de Deus e podemos entrar na presença do Senhor. Você tem entrado na presença de Deus? Continua a pergunta. Eita glória! Então eu te convido a entrar na presença do Senhor e oferecer sacrifícios espirituais diante de Deus. Aleluia! Oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Aleluia! De maneira racional. Tópico 3.2. Servir com reverência e piedade. Quando lemos acerca dos limites estabelecidos por Deus, quanto ao acesso ao tabernáculo, ao templo, e compararmos com o véu do templo que se rasgou no momento da crucificação, que eu acabei de explicar, conforme está lá em Mateus 27:51, o chamado para nós achegarmos com confiança no trono da graça, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Parece que hoje não há uma restrição no relacionamento com Deus, contudo é preciso cuidado, atenção, respeito e temor da parte dos discípulos de Cristo, como nos orienta Hebreus 12:28. É claro que hoje nós temos acesso à presença de Deus, é claro que hoje nós podemos acessar o trono do Senhor, mas tudo, irmão, com reverência, com respeito, com ordem, com decência, porque o nosso Deus não mudou. Ele tem a graça, mas também Hebreus 12:29 está dizendo assim, o nosso Deus ainda é fogo consumidor. Então, cuidado. Não acesse a presença de Deus de qualquer maneira, não apresente culto ao Senhor de qualquer maneira, não faça como Nadab e Abiú, que lá no capítulo 10 do livro de Levítico, eles apresentaram sacrifícios que não agradaram ao Senhor, apresentaram fogo estranho. Aleluia! Então, irmão, cuidado ao se apresentar diante do Senhor. Se apresente ao Senhor com o coração quebrantado, com o coração contrito, porque o Senhor conhece a intenção do coração de cada um de nós. O nosso Deus continua o mesmo, então aqui nós devemos servir com reverência e com piedade, com zelo na presença do Senhor. É igual esse canal aqui, irmãos. Eu preciso pregar aqui com zelo e com responsabilidade, como eu disse no início. Por quê? Porque aqui eu vou prestar conta diante de Deus. Aqui eu vou falar ao Senhor cada palavra que eu mencionei aqui, que pode ter ferido, machucado alguém, eu vou prestar conta diante de Deus. Eu não posso falar aqui meus próprios pensamentos, as minhas ideologias, não. Aqui eu prego a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo do Senhor coloca no meu coração e transmite na minha boca. Então, eu tenho muito cuidado, tenho procurado ter zelo por esse canal, porque eu sei que aqui é algo de Deus.
É algo providenciado pelo Senhor para que venha edificar a sua vida. Aleluia. Nosso Deus continua sendo Deus fogo consumidor, então, cuidado. Tópico 3.3, procurar cumprir bem o ministério. O texto de Ezequiel 44, verso 10 ao 31, ele traz instruções detalhadas da responsabilidade dos levitas e sacerdotes, agora nesse templo restaurado, né? Incluindo outros mandamentos que norteiam o comportamento dos sacerdotes. Em um templo restaurado, o serviço ali executado deveria ser com cuidado, atenção, observando as diretrizes divinas. E hoje, na Nova Aliança, será que nós temos tido esse cuidado? Nós, como sacerdócio do Senhor, estamos cumprindo nosso sacerdócio de maneira correta? Nós temos tido esse cuidado de guardar os estatutos do Senhor, de entrar na presença de Deus com zelo? Então fica essa pergunta no ar, que nós possamos ter o cuidado ao entrar na presença de Deus, ao acessar as coisas espirituais da parte do Senhor. Ministros e obreiros, a igreja também precisa exercer o ministério com cuidado, atenção, observando o que diz o Novo Testamento acerca do mesmo. Acerca do mesmo, nós temos a exortação de Paulo para Arquipo. Paulo já exortando ali os seus companheiros da obra, ele traz essa palavra a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste da parte do Senhor e cumpras. Então ali, o sacerdote Paulo, o apóstolo Paulo ali, sendo um sacerdote de Deus, ele traz ali uma exortação ali a vários amigos e companheiros de ministério, e ele diz que deve cumprir o ministério que recebeu do Senhor com zelo, que cumpra com responsabilidade, porque o Senhor continua sendo fogo consumidor. Então, ou seja, procure cumprir bem a tarefa que você recebeu da parte de Deus, se esforce, faça seu melhor, o melhor atentando para o serviço e as orientações bíblicas. Então, se você foi chamado por Deus para ser um sacerdote, para ser um líder, para ser um ministro na casa do Senhor, faça com zelo, faça com responsabilidade, faça com amor a obra do Senhor, porque com certeza Deus irá se agradar do sacrifício, irá manifestar o seu poder, irá lhe receber o seu louvor, e com certeza as bênçãos espirituais vão vir em nossa direção. O apóstolo Paulo sempre nas suas cartas ele traz essa exortação ao seu liderado, até ao Timóteo, ele fala ao Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, ele fala assim, Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra do Senhor. Então nós devemos nos procurar nos apresentar a Deus como obreiro aprovado, como sacerdote aprovado, não um sacerdote profano, mentiroso, enganador, um sacerdote que só quer sugar a obra de Deus, a casa do Senhor, mas que nós possamos nos apresentar a Deus como um sacerdote verdadeiro, como alguém que foi constituído pelo Senhor, alguém que foi instruído pelo próprio Deus, através do sacrifício de Cristo, que somos nós, igreja do Senhor. Precisamos ter zelo e responsabilidade com a casa de Deus, porque para que nós não viemos sofrer um juízo de Deus. E com certeza, irmão, Deus continua sendo fogo consumidor. A própria Bíblia diz que essa terra vai pegar fogo. Então, cuidado, Deus continua sendo fogo consumidor. Então, vamos orar a Deus para que o Senhor nos dê instrução, nos capacite para dar o nosso melhor na obra do Senhor, sempre pedindo a orientação do Espírito Santo e sempre sendo conduzido pela palavra de Deus. Eu espero que, em nome de Jesus, essa lição tenha te abençoado. A você, professor, que vai dar aula no domingo, a você, aluno, que está aqui aprendendo, a você que está passando aqui pela primeira vez, meu desejo é que você tenha aprendido, em nome de Jesus, e que no próximo domingo, dia 13 de março, você se arrume, vá para a escola dominical, vá buscar mais conhecimento da parte de Deus, porque com certeza, se você buscar o conhecimento, aí vem um crescimento espiritual na sua vida. E antes de eu encerrar o vídeo, eu quero aqui pedir a você que ficou até o final, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para você receber as notificações aqui, que eu lanço toda semana vídeos novos, e você deixar o seu like, comentar, porque assim que puder eu vou estar respondendo, em nome de Jesus. Fazendo assim, você vai estar me ajudando a promover também a palavra de Deus através desse canal. Compartilhe também nas suas redes sociais, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E aprovando Deus, na próxima semana, estaremos aqui com a lição de número 12, com o tema As Visões do Afastamento e Retorno da Glória de Deus. Será uma lição maravilhosa
iremos dar continuidade a esse estudo do livro do profeta Ezequiel. Já estamos chegando quase ao final do trimestre, graças a Deus, e o Senhor tem nos abençoado grandemente através dessa revista. Amém, meus irmãos? Fique com Deus, fique na paz do Senhor, fique ligadinho aqui na notificação, e semana que vem nós estaremos de volta em nome de Jesus de Nazaré. Amém e glória a Deus.